Bom dia, a aula de hoje é sobre íons. Para falar sobre íons, então a gente vai primeiro relembrar um pouco do que nós vimos anteriormente. Então, vamos pensar um pouquinho no átomo. O átomo ele é formado por três partículas básicas: os prótons e os nêutrons, que ficam no núcleo, e os elétrons, que ficam na eletrosfera, ao redor, orbitando ao redor desse núcleo. Essa é a estrutura básica de um átomo. Os prótons têm uma carga positiva, que a gente representa pelo símbolo do mais, e os elétrons têm uma carga negativa, que a gente representa pelo símbolo do menos. Já os nêutrons são partículas sem carga nenhuma, representamos por zero. Sabemos também que o número atômico, que a gente representa pela letra Z, tem o mesmo valor do número de prótons em um átomo. Além disso, em um átomo que eu digo que é neutro, eu sei que o número de prótons é exatamente o mesmo do número de elétrons. Isso faz com que as cargas fiquem equilibradas, sendo que a carga final seja sempre zero. Então, nós podemos dizer que o átomo é um elemento neutro. Se eu tenho, por exemplo, como nesse exemplo, 1, 2, 3, 4 nêutrons, 1, 2, 3 prótons e 1, 2, 3 elétrons, essas cargas elas devem se equilibrar. Quem deve fazer o equilíbrio? Os prótons e os elétrons. Então, no caso desse núcleo contendo 3 prótons, ele tem que corresponder também a 3 elétrons. Esses elétrons eles vão ter carga negativa, enquanto os prótons têm carga positiva. Como o número de cargas é igual tanto para prótons quanto para elétrons, ou seja, o número de carga negativa é igual ao número de carga positiva, esse átomo passa a ter uma carga neutra, uma carga igual a zero. E os nêutrons? Os nêutrons não têm carga, então eles estão aqui equilibrando essa carga positiva que fica no núcleo, mas eles não dão nenhum tipo de carga para o átomo em si. Eu posso também ter, além de um átomo, uma substância chamada de íon. O que é um íon? O íon é quando um átomo ganha ou perde elétrons. Quando é que isso acontece? Isso vai acontecer quando esse átomo estiver submetido a uma reação. Quando ele for exposto a um outro átomo, ele pode perder ou ele pode ganhar elétrons. Nesse caso, ele pode ser chamado de um íon ânion ou de um íon cátion. Íon ânion é quando ele recebe elétrons. Se ele recebe elétrons, ele aumenta a carga negativa dele. Então, a gente diz que um ânion tem carga negativa. Por exemplo, ali eu tenho o N-3, o Cl-, F-1 e O-2. O que significa esse número que está aparecendo ali como coeficiente? Esse númerozinho que aparece ao lado da letra, ou a ausência até do número. Esse número significa o número de elétrons que este átomo tem a mais, que o transformam em um íon. Então, nesse caso aqui, o nitrogênio tem 3 elétrons a mais do que prótons. O cloro, se só tem um sinal de menos, é porque é um elétron que ele tem a mais do que prótons. O F, que é o flúor, a mesma coisa, ele tem um elétron a mais. O O, que é o oxigênio, ele tem 2 elétrons a mais do que prótons. E quando é o contrário, quando o átomo perde elétrons, ele se transforma num íon que a gente chama de cátion. Nesse caso, ele vai adquirir uma carga positiva. Então, como exemplo, eu tenho aqui alumínio mais 3. O que significa esse alumínio mais 3? Significa que ele perdeu 3 elétrons. Se o número anterior dele era igual de prótons e elétrons e ele perdeu 3 elétrons, a gente sabe que ele vai ter 3 prótons a mais do que ele tinha em relação ao número de elétrons. A mesma coisa o Na, que é o sódio. Se a carga dele é a mais, significa que ele tem um elétron a menos. O Mg é mais 2. Então, o que significa isso? Ele perdeu 2 elétrons.
Então, ele tem 2 prótons a mais do que o número de elétrons. O chumbo, que é o Pb, mais 4. Mesma coisa, ele perdeu 4 elétrons e agora ele é positivo. Então, nesses casos, tanto do ânion quanto do cátion, a gente representa o fato dele ser um íon com esse símbolo, com esse sinalzinho de mais ou de menos junto do símbolo que está representado. Para vocês entenderem melhor, então vamos olhar assim uma representação. O átomo de sódio é um elemento eletricamente neutro, então ele não tem carga, eu usei um númerozinho 0 ali em cima para representar. Quando ele perde um elétron, o elétron saiu dele, o que vai acontecer? Ele vai ficar com uma carga positiva. Por que uma carga positiva? Porque ele perdeu um elétron. Já o cloro também, ele tem aqui uma representação eletricamente neutra. Ele tem a tendência a ganhar um elétron. Então aqui ele era neutro, ele ganhou um elétron, então agora ele tem um elétron a mais do que o normal. Com isso, ele passa a ter uma carga negativa. Aqui eu tenho um cátion, sódio, e aqui eu tenho um ânion, cloreto, que é o nome desse ânion. Isso faz com que esses dois elementos tenham uma tendência a se combinar. Então, por que um elemento iria ganhar ou perder elétrons? Justamente por essa tendência que os elementos têm de se combinar. Então, como o sódio tem a tendência de perder um elétron e o cloro tem a tendência de ganhar um elétron, é bem comum que a gente veja estes dois elementos juntos, formando aquilo que nós conhecemos como cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha. Então, resumindo, íons são átomos ou grupo de átomos que têm um excesso de carga. Isso significa que, neste caso, eu não posso mais dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. O que acontece na realidade? Os prótons, eles não saem facilmente do núcleo, então o número de prótons não varia. O que varia é o número de elétrons. Então, facilmente, um elétron pode ou sair ou entrar no átomo, transformando aquele átomo em um íon. Se ele for um íon cátion, a gente sabe que ele tem carga positiva. Por que carga positiva? Porque se eu for olhar a carga dele, ele tem mais prótons do que elétrons, ou seja, mais cargas positivas do que negativas. Nesse caso, eu sei então que ele perdeu elétrons. Agora, se ele é um ânion, ele tem mais cargas negativas do que positivas. Não porque ele perdeu prótons, ele não pode perder prótons, na verdade ele ganhou elétrons. Então o número de prótons dele é menor que o número de elétrons porque ele ganhou elétrons. E daí ele vai ficar com uma carga positiva. Aqui eu tenho um exemplo de novo do sódio, tá? O sódio aqui, então a gente tem um núcleo que não vai ser mexido e aqui eu tenho a eletrosfera. Na eletrosfera eu tenho então a primeira camada, que eu chamo de camada K, com 2 elétrons. Depois eu tenho a camada L. Vejam que na camada L eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Depois, mais tarde, a gente vai falar sobre essa distribuição. E na última camada, que é a terceira camada, a camada M, eu tenho um elétron sozinho. O que acontece? Esse elétron que está sozinho, ele tem a tendência a sair do sódio. Nesse caso, ele vai embora e o sódio vai ficar com um elétron a menos. Ele tinha 11 elétrons e passa a ter 10 elétrons. E ele passa então a ser um íon cátion, porque ele é positivo. A mesma coisa acontece com o magnésio. Ele tem aqui a eletrosfera, com 3 camadas, e ele vai ter 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e mais 2 elétrons na terceira camada. Essa distribuição eletrônica ela não é feita ao acaso, existe uma regra, existe uma maneira de acontecer essa distribuição que vocês vão ver depois. Tá? Qual é a tendência que ele tem? Como ele tem só 2 elétrons na última camada, ele também tem a tendência de perder esses elétrons. Quando ele perde os elétrons, ele passa também a ser um cátion, que a gente diz 2+. Por que 2+? Porque ele perdeu 2 elétrons, ou seja, ele tem uma carga positiva, ele é um cátion. Aqui eu tenho exemplo do nitrogênio.
O nitrogênio, ele é um elemento que tem duas camadas, a camada K e a camada L na eletrosfera. Na camada K, ó, de novo, 2 elétrons, e já na camada L eu tenho 5 elétrons. Ele tem a tendência a ganhar 3 elétrons, porque a segunda camada cabe, né, comporta 8 elétrons no total. Então ele vai ganhar 3 elétrons, e esses 3 elétrons que ele ganhar faz com que ele se transforme num íon chamado de ânion, com uma carga de 3 menos, né? 3 cargas negativas. A mesma coisa acontece aqui com o fósforo. O fósforo, ele também tem 3 camadas, sendo que na última camada dele ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Então ele ainda pode ganhar mais 3 elétrons. Ele ganha esses 3 elétrons, ficando com 8 na terceira camada também, e passando a ter um número de carga 3 negativo, ou seja, 3 elétrons a mais do que o átomo original. Percebam que a primeira e a segunda camada, nesses casos, elas não vão ser mexidas, tanto no caso do fósforo quanto no caso do magnésio, né? A gente só vai mexer sempre na camada de fora. A mesma coisa acontece no nitrogênio, sempre é a última camada que vai sofrer nessa perda ou ganho de elétrons. Nesse caso aqui, eu tenho um oxigênio e eu tenho aqui o número atômico do oxigênio. O oxigênio, o número atômico dele é 8. Se eu representar esse número 2 com o símbolo de menos em cima, o que eu estou querendo dizer? Eu digo que ele agora não é mais um átomo estável, ele passou a ser um íon. Como ele tem o símbolo de 2 menos, significa que ele ganhou 2 elétrons, logo ele é mais negativo do que positivo. Ele é mais negativo, ele é um íon chamado de ânion. Se eu fosse perguntar para vocês quantos prótons ele tem, então vocês vão olhar aqui, 8 prótons. Isso não muda. Quantos elétrons ele tem? O átomo estável teria também 8 elétrons. Como ele ganhou 2, agora ele passa a ter 10 elétrons. No caso do cloro, o número atômico dele é 17. Então ele deveria ter 17 elétrons. Como ele é negativo, ele tem uma carga negativa, significa que ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, então ele tem 18 elétrons. Já se eu representar o cloro com o símbolo de mais 2, vou aproveitar aqui, ele tem então 17 prótons, isso nunca muda, mas agora esse símbolo de mais 2 me diz que ele perdeu 2 elétrons, ou seja, ele tem uma carga positiva, ele é um cátion. Se ele tem 17 prótons, então ele tem que ter 15 elétrons, ou seja, 2 elétrons a menos do que ele tinha normalmente. Já o oxigênio, que tem um número atômico de 8, ele deveria ter 8 elétrons. Se ele tem uma carga positiva, então ele perdeu um elétron. Logo, ele tem 7 elétrons. Então, se eu fosse fazer uma tabelinha, como nós fizemos na outra aula, e eu fosse observar um átomo que tem 12 prótons e que tem 10 elétrons, é qual tipo de íon? Ele vai ser um íon que tem uma carga positiva maior do que a carga negativa, ou seja, ele é um cátion. Se eu tenho um elemento químico que tem 8 prótons e 8 elétrons, ele é um elemento que não é um íon, ele é um elemento estável, um átomo neutro. Se eu tenho 8 prótons, mas eu tenho 10 elétrons, eu tenho um número de elétrons maior do que de prótons. Isso significa que ele tem uma carga negativa, então ele é um ânion. E se eu tenho 11 prótons e 11 elétrons, nesse caso também não tenho íon, eu tenho um átomo neutro. Então eu preciso sempre comparar o número de prótons e o número de elétrons para poder compreender se é um átomo estável ou se é um íon que eu estou representando. Tá? Eu vou deixar para vocês uma tabelinha, que é esta aqui, para que vocês possam depois, então, completar o número de prótons, nêutrons e elétrons conforme que foi explicado. Tá? Então, a gente vai sempre olhar para o símbolo. Eu tenho aqui o número atômico, o número de massa, e eu posso saber, então, quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons. Lembre-se sempre que quando eu tenho uma carga positiva,
significa que este átomo tem mais prótons do que elétrons. E quando eu tenho uma carga negativa, significa que ele tem mais elétrons do que prótons. Então, sempre que vocês forem fazer o cálculo, vocês devem levar isso em consideração.